Um dos principais conceitos que você precisa dominar na hora de analisar fundos imobiliários de tijolo é a diferença entre os contratos típicos e atípicos. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Pensando no seguinte exemplo. Você, querendo alugar um apartamento, encontra o lugar perfeito e na hora de assinar o contrato de aluguel, você descobre que ele vai ser válido por cerca de 30 meses. É possível, claro, que a sua imobiliária tenha algumas cláusulas um pouco diferentes umas das outras, como não cobrar multa depois de 12 meses de ocupação, por exemplo, mas o prazo padrão para imóveis residenciais são esses 30 meses mesmo. Então, para um imóvel residencial, a gente poderia considerar esses 30 meses como sendo o exemplo típico, e isso para os imóveis residenciais. Como a maioria dos imóveis dos fundos imobiliários são comerciais e de grande porte, geralmente esse contrato típico tem duração de 5 anos, ou 60 meses. No limite, um contrato típico é um contrato dito padrão, muito parecido com os que são praticados no Brasil em geral. Tem duração padrão e cláusulas muito parecidas entre si. A principal vantagem desses contratos típicos vem justamente da padronização desse negócio. São imóveis padrão, que são fáceis ou relativamente fáceis de serem alugados se o inquilino acabar saindo, tem reajustes de aluguel anualmente, segundo a inflação, multa por quebra de contrato e uma certa previsibilidade de todo esse negócio imobiliário. Por outro lado, os contratos atípicos são contratos que não seguem esse padrão. No mercado imobiliário, nós temos várias formas de negócios diferentes. Uma delas é, por exemplo, quando uma empresa constrói um imóvel de aluguel para que outra empresa o ocupe, o chamado Build to Suit. Pensa no seguinte caso, uma empresa X constrói um campus para uma faculdade particular. Esse conjunto de prédios tem um layout bastante específico. Converter esse imóvel educacional para outro uso, como um shopping, um hospital ou mesmo uso residencial, se torna uma tarefa muito difícil e dispendiosa. Afinal, o imóvel foi feito para ser uma faculdade. Por conta disso, quem é o proprietário possui um maior risco, pois existe uma liquidez menor no imóvel. Se ele ficar vazio, se a empresa da faculdade acabar não tendo mais condições de ficar nesse imóvel, vai ser bem problemático o proprietário conseguir um inquilino novo para esse lugar. Do outro lado, o inquilino desse imóvel, a empresa de educação, tem o mesmo problema. Ela não vai conseguir um imóvel parecido, um imóvel com essas mesmas características de forma tão fácil assim. Por isso, nessa situação, geralmente se forma um contrato atípico, com uma duração maior, como 10, 15, 20, 25 anos, às vezes até mais do que isso. E também multas mais caras por uma desocupação antecipada e reajustes de aluguel também já bastante previsíveis. A principal vantagem desses contratos atípicos é a previsibilidade estendida. Enquanto o inquilino tiver dinheiro para pagar o aluguel, o proprietário vai conseguir colher bons rendimentos por um período muito longo. E quem vive de renda, ou pelo menos tem esse objetivo, sabe da importância da previsibilidade e da perenidade. Só que caso o inquilino não tenha mais condições de pagar o aluguel, ou se ele simplesmente decidir desocupar o imóvel, por mais que muitas vezes tenha altas multas envolvidas, não apenas pode ser problemático tentar cobrar essa multa de uma empresa que não tem mais condições de pagar, como também temos o proprietário com o chamado elefante branco no seu portfólio. Um imóvel muitas vezes gigante e ultra específico que é difícil de alugar para outro inquilino, muitas vezes porque esse inquilino não existe. Claro, esse é o exemplo principal de um imóvel específico, mas também nós temos contratos atípicos de imóveis um pouco mais fáceis de alugar também, como no caso de andares inteiros de prédios de escritório, prédios corporativos em localizações privilegiadas, muitas vezes alugado para grandes empresas por um tempo maior, ou mesmo galpões logísticos e centros de distribuição bem localizados, também alugados geralmente para grandes empresas. Pense que uma gigante de algum setor, uma Coca-Cola, por exemplo, tem total interesse de ter e manter uma boa localização dos seus centros de distribuição de produtos. Com isso, um contrato atípico é bom para o proprietário, que sabe que seu imóvel é bom, bem localizado e fácil de alugar se der algum problema, e o inquilino também sabe disso porque ele quer manter esse imóvel bom porque é difícil de achar algum outro com as mesmas características. Em resumo, os contratos típicos são bons, pois eles são relativamente previsíveis e os imóveis tendem a ser um pouco mais líquidos. Já os contratos atípicos são melhores, mas mais arriscados. Pode ser mais difícil achar novos inquilinos para os imóveis dependendo de algumas características específicas do imóvel e da situação do mercado em si. Focar muito em contratos
Típicos pode trazer liquidez, mas em algumas situações pode trazer prejuízos, como em uma crise mais estendida em que é difícil alugar, repor os inquilinos, ou mesmo tendo que dar desconto no aluguel para conseguir garantir esse negócio. Agora, se você focar muito em contratos atípicos, isso pode trazer uma certa segurança e tranquilidade por bastante tempo, mas também em períodos de crise é possível que seja ainda mais difícil de repor os inquilinos, potencialmente ficando mais tempo vazio e gerando despesa aos proprietários. Lembra aqui daquele exemplo do imóvel ultra específico. Como sempre, nada é tão simples quanto parece. Na hora de investir, busque sempre uma boa diversificação e não se esqueça de se inscrever também aqui na Guilda dos Investidores. Nós temos um vídeo novo quase todos os dias feito para você que quer investir melhor e de forma mais inteligente. Um abraço.